Nem sempre jogar como um personagem overpower é legal. Gameplay um mago com seus poderes, incríveis poderes. É, existe exceção à regra, mesmo porque o mago é implacável. Bem-vindos ao Grunge do RPG. Os homens são anjos caídos que Deus mandou para a terra porque botaram defeito na criação do mundo. Aqui começa. Bem, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Luiz Eduardo, e para aqueles que me conhecem, meu nome também é Luiz Eduardo. Hoje eu vou falar sobre, na verdade, dois tipos de jogadores: os overpower e os combeiros. Eles não são muito diferentes em alguns pontos. Vai ter alguém chiando e ficando bravo comigo quando eu estou falando isso. Mas ok. Eles não são muito diferentes mesmo. Cada um ao seu modo. O overpower, ele quer poder a todo custo dentro da campanha. É aquele cara que encontrou uma espada que parece ser mágica, ele vai pegar. É, surgiu um brilho especial e tudo mais, ele vai querer ter. Ele vai querer ter poder e ele vai querer utilizar esse poder. Muitas vezes o overpower ele pode ser confundido com um tanque, que normalmente é o tipo de jogador que a gente nem precisa bater muito para falar sobre eles, que são os caras que vão para frente de batalha. Mas há uma diferença bem clara entre o overpower e o tanque. O tanque, ele basicamente, ele pode ser um cara que vai para frente de batalha, ele vai lutar, ele vai ter tretas, mas ele está disposto a fazer isso pelo bem do grupo. O overpower, ele vai fazer isso pelo bem dele, para conseguir mais poder. Mesmo que ele fale dentro da campanha de que ele está fazendo isso porque ele é um cara bacana e tudo mais, ele está fazendo isso porque ele quer poder. A gente pode ver muitas vezes que o overpower vai ser aquele jogador que normalmente vai se utilizar de personagens violentos como tanque, como por exemplo um paladino ou bárbaro, ou no caso de Vampiro à Máscara, sei lá, um Bruhá, ou até mesmo um outro clã que possa ser utilizado como alguém violento, sei lá, um Ventru, utilizando dos recursos para querer dar uma de fortão ou algo parecido, ou até mesmo as Samitas, que agora são Banu Hakim, como está no Vampiro terceira edição. Esses são os Overpower. Então, como são então? O cachorro está latindo lá fora. Como são então os combeiros? Os combeiros, na verdade, eles vão se utilizar de regras especiais dentro do jogo para se tornar mais poderosos. Eles funcionam um pouco parecidos com o Overpower, que normalmente quer poder a todo custo. Muitas vezes um Overpower pode ser um jogador que não vai ser com um personagem guerreiro, mas que consiga dar muito dano. Já o combeiro, ele vai utilizar regras, juntando outras regras para gerar mais pontos. É como quando você joga um jogo como Assassin's Creed ou qualquer outro, em que você tem que abrir determinadas esferas de habilidade dentro do jogo. Só que o combeiro ele faz todo um cuidado de colocar esses pontos não para gerar uma história, como acontece com aquele que eu falei antes, que era o interpretativo, mas sim para conseguir mais poder e não necessariamente que seja uma maneira violenta. Por exemplo, um combeiro pode ser muitas vezes um cara de personagem violento, como um Bruhá, ou um paladino ou um bárbaro. Mas é também muito comum que um combeiro pegue e jogue com um mago. Ou no caso de Vampiro à Máscara, um Dremere ou um Ventru que seja mais social mesmo. E o maior problema é que ele segue sempre as regras. E isso torna o jogo um pouco maçante, dependendo do grupo. Então, o que fazer com eles? A melhor coisa é a questão de cuidado com o que você deseja com o combeiro e a regra de ouro. Vamos lá.
Brocombeiro, toda vez que ele for jogar e tudo mais, lembre-se que nem tudo que você vai pegar no jogo vai ser algo benéfico. Gere itens e armas, até mesmo, que possam criar problemas. Ou no caso, para um cara que é extremamente overpower, que quer arrumar porrada o tempo todo, gere, por exemplo, um conflito que ele não possa vencer, que mesmo que ele queira vencer, não tem como. Por exemplo, um Bruhá que gosta de bater, que é realmente bem forte, que montou uma ficha até que poderosa, não pode vencer vários policiais da SWAT. Tipo, pensa em GTA, cara. Uma hora ou outra você vai morrer por conta disso. A não ser que você seja um daqueles miseráveis que sabe jogar videogame. Eu não sei. Então, a gente tem consciência de quão poderoso pode ser esse personagem. Até aí, beleza. Mas e como que eu vou fazer com o combeiro? A regra de ouro. Dentro de Vampiro à Máscara existe um trecho, não me lembro em qual parte, que é falado da regra de ouro. O mestre pode mudar tudo. Tá entendendo onde é que eu quero chegar? Mas se não entenderam, logo vão entender. A ideia é que você pode fazer com que esse personagem se dê mal porque acredita que o feitiço está completamente correto. Gere pistas falsas. Sabe aquela coisa como, por exemplo, um bom filme para notar essa ideia de pistas falsas é A Chave Mestra. Acho que ficou traduzido assim como Chave Mestra aqui no Brasil. Mas por quê? Porque todo o filme ele te faz acreditar que o vilão é X e que um aliado é Y. Mas, e aí que vem a grande pegada de A Chave Mestra, o vilão era realmente X, mas o aliado não era Y. Ele era aliado de X. E isso faz com que a trama seja uma trama que vai acabar com a morte do personagem. E se o jogador ficar triste com isso, RPGs não são criados para satisfazer os jogadores. Eu estou falando isso por já ter sido um jogador chorão que ficava, meu personagem morreu. Eu era assim. E isso já demonstra que a gente pode pegar e fazer algumas coisas bem bacanas com isso. Como, por exemplo, esse trecho que eu vou colocar aqui do CSI Las Vegas. Não. Não acredita? Na religião. Acredito em Deus, na ciência, nas ceias de domingo. Não acredito em regras que me dizem como devo viver. Mesmo que as regras sejam enviadas por Deus? Quantas guerras aconteceram em nome de Deus? Quantas pessoas morreram por causa de religião? Fanatismo não é religião. Retórica. Morreram do mesmo jeito. Eu sinto muito pelo Ben, padre. Você ainda sofre como um católico. A derrota é sempre necessária para personagens. O Batman não vence todas as batalhas, o Homem-Aranha não vence todas as batalhas, o Superman não vence todas as batalhas. Novamente utilizando exemplos de heróis, mas nem o próprio Frodo, Gandalf, todos podem vencer todas as batalhas. Boromir, um dos personagens principais da Sociedade do Anel, foi morto. O próprio Frodo estava fadado à morte, tanto que ele teve que sair da Terra-média. E, bem, quem leu Nárnia sabe qual que é o final, né? Então, sempre se lembrem disso. Um jogador que é combeiro ou overpower, se ele realmente gostar do RPG, ele vai continuar jogando. Mas se ele não gostar do que é realmente o jogo de RPG, fazer o quê? Bem, eu vou ficando por aqui e na próxima a gente vai falar sobre vilões. E aí a gente vai pegar um pouquinho mais pesado. Até mais.